Começa agora, na TV Novo Tempo, mais um programa A Arena do Futuro. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de te receber aqui na nossa casa, na TV Novo Tempo, onde nós paramos para estudar a Palavra de Deus, entender as revelações que Ele nos deixou e, assim, termos segurança por onde caminhar. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque nós estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a oração. É isso mesmo, uma nova maneira de orar. Eu quero apresentar para você um passo a passo de como você pode melhorar a sua vida de oração. Estar assim em maior conexão com Deus. E não apenas falar, mas ouvir também o Senhor. Quer saber mais? Fica comigo, a Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho algo muito especial para você nesse momento. Aqui na Novo Tempo, nós gostamos que você estude a Bíblia e com profundidade, entendendo sempre, cada vez mais, a palavra do Senhor. É por isso que eu quero lhe apresentar a revista Esperança Deus Me Ouve. Nessa revista aqui, você vai entender os grandes segredos da oração. Como você pode orar de maneira mais profunda, eficiente, aumentando a sua experiência com o Senhor. São 8 temas diferentes que falam assim, por exemplo, olha, um privilégio restaurado, onde está o poder da oração? Oração e fé, Deus sempre me ouve, a oração e a vontade de Deus, a oração pelo Espírito Santo. Ou seja, os temas que você vai encontrar aqui nessa revista são temas que vão fortalecer o tema de hoje do programa Arena do Futuro, para você compreender mais e melhor sobre a dinâmica da oração. Uma vida espiritual sem oração é uma vida espiritual que está morta. E você me pergunta assim, pastor, o que eu preciso fazer para ter a revista Deus Me Ouve? Bom, você pode ligar para nós. O número é 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Ou você também pode ir no nosso site. O site é o seguinte, ó, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Nesse endereço aí, você vai chegar nesta página aqui, ó. Nessa página você vai encontrar a informação, ó, estude a Bíblia com a Novo Tempo. E aqui existem vários materiais. Nós estamos sempre promovendo e produzindo novos materiais à sua disposição. E aqui você vai encontrar, ó, logo na primeira página aqui, na minha busca, está a revista Deus Me Ouve. Então você pode escolher baixar em PDF ou receber a revista pelo correio. Digamos que você queira pelo correio, então você seleciona esta opção, preenche o seu cadastro e nós vamos enviar esse material gratuitamente para você, tá bom? Pastor, eu já tenho a revista Deus Me Ouve, eu posso pedir uma outra revista? Pode. Nós enviamos para você uma revista por mês. Então, se no último mês você não pediu nenhuma revista, você pode pedir que nós vamos te enviar um outro material para que você continue entendendo e compreendendo mais sobre a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Privilégio, não? O outro convite que eu tenho para você é, se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal no YouTube. A Arena do Futuro, NT, é o nosso canal. Você vai chegar aqui nesta página, onde você verá todos os programas da Arena do Futuro, os atuais, os passados, para que você possa rever, reestudar e também compartilhar com outras pessoas que podem entender e compreender ainda mais sobre o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então tá aí para você o convite para se inscrever em nosso canal no YouTube. E agora estamos prontos para o tema de hoje,
que vai falar sobre uma nova maneira de orar. A oração é o mais poderoso meio de comunicação existente, porque liga o ser humano aqui na terra com Deus lá no céu. Nenhuma oração não é escutada por Deus. Não existe oração que Deus não entenda, não compreenda, ou que Deus faça ouvidos moucos para não lhe escutar, porque Deus está sempre lhe ouvindo, Ele está interessado na sua vida e preocupado com você. Agora, buscar uma vida melhor de oração faz parte do nosso preparo para os eventos finais. Como no programa A Arena do Futuro, nós estamos sempre preocupados com as profecias e Deus nos antecipa aquilo que está por vir. Se eu quero estar em pé diante dos eventos finais, eu preciso ter uma comunhão muito sólida com o Senhor. E essa comunhão, obviamente, passa pela oração. O universo, ele está regido ou governado por leis que são invioláveis. Essas leis fazem parte da nossa história e têm a ver com a nossa existência. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos esse passador de slides. Se eu soltar o passador de slides, ele vai cair, porque existe a lei da gravidade, e esta é uma lei inviolável, é uma das leis invioláveis. Respeitar essas leis invioláveis, obviamente, vai me proteger e vai evitar que eu passe por algumas dificuldades, que eu não enfrente alguns problemas, porque se as leis são invioláveis, elas vão acontecer, elas vão se cumprir. Sabe que o mesmo acontece no mundo espiritual. Existem algumas leis na Bíblia que eu vou chamar de leis invioláveis e que você, querendo ou não, elas vão afetar a sua vida e vão mudar a sua trajetória. Veja comigo, por exemplo, o que está em Provérbios 23, 7. Diz assim a Bíblia, olha, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o ser humano, ele será a consequência daquilo que ele imagina. Por isso que muitos têm preocupação no processo de educação para não destruir a autoestima das crianças. Porque da maneira como as crianças se veem, elas serão. E muitos adultos hoje se veem de maneira equivocada, porque foi uma semente plantada na infância e que hoje os frutos estão sendo colhidos. Então, você se enxerga pior, você se enxerga ruim, ou você se enxerga de maneira completamente distorcida, porque você hoje é dessa forma. Então, há uma relação da forma como você se vê e como você é, da forma como você é e da forma como você se vê. Não dá para separar. Esta é uma lei inviolável e que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Então, trabalhar com os seus pensamentos, trabalhar com as suas percepções, vai se transformar em algo fundamental para que você não seja aquilo que é ou para que você não continue sendo aquilo que você tem sido. Há outro texto na Bíblia que diz assim, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. A nossa transformação se dá por aquilo que nós contemplamos. Então veja, aquilo que o ser humano imagina, ele vai ser. Aquilo que o ser humano contempla é naquilo que ele será transformado. Então, existem riscos e perigos para todos nós. Estamos em um mundo de pecado, temos muitos problemas, temos muitas situações difíceis. Agora, você escolhe aquilo que será o objeto da sua contemplação, ou você decide da maneira como você vai se ver. Porque o que você contempla, você se torna. Aquilo que você vê resultará naquilo que você é. Há muitas pessoas que estão presas, contemplando pornografia.
E se você contempla pornografia, que desumaniza as pessoas, que banaliza o sexo, que vulgariza os relacionamentos humanos, você será transformado exatamente nisso. Se você contempla a violência, você será moldado pela violência. Pessoas insensíveis, frias, pessoas que já não se importam com mais nada e com ninguém, porque foram transformadas pela sua contemplação. Então, escolher colocar para dentro de si coisas boas vai transformar quem você é. O ser humano, então, inevitavelmente será a consequência daquilo que ele coloca como prioridade, ou daquilo que ocupa o lugar central do seu coração. Aquilo que você contempla vai te transformar. Bom, se coisas ruins podem transformar você em um ser humano pior, coisas boas seguramente vão lhe transformar em um ser humano melhor. E é exatamente isso que Deus espera para a sua vida. Esse é o objetivo e o plano do Senhor. Porque a vida de muitos seria totalmente diferente se dedicassem tempo a contemplar Jesus. Se estivéssemos em maior conexão com Deus, eu não tenho dúvidas de que o nosso mundo seria um lugar completamente diferente. As pessoas se esquecem de Deus e colocam Jesus para fora da sua vida. E se você não contempla aquilo que é sagrado, aquilo que é puro, aquilo que é nobre, você vai contemplar exatamente o oposto disso. Porque não existe um ser humano que não contemple nada. Não existe um ser humano que não pense em nada. Todos nós seremos contemplados por aquilo que colocamos diante dos nossos olhos. E o mundo poderia ser um lugar melhor se as pessoas passassem a contemplar o Cristo e este crucificado. Se nós nos dedicássemos mais a temas ou assuntos espirituais, a nossa vida seria completamente diferente. Porque a vida de oração não deve estar centrada no pecado. Não deve estar centrada no pecador. Mas a vida de oração deve estar centrada no Salvador. Então eu contemplo o Salvador, eu me dedico ao Salvador e este Salvador é que me transforma. Se a minha vida de oração estiver centrada em mim, bom, o que eu posso esperar de mim? Nada. Eu sou um ser humano falho, eu sou um ser humano com defeitos, eu sou um ser humano que luto para fazer a vontade de Deus, não é algo natural em mim, eu preciso me esforçar para isso. Agora, quando eu centro a minha vida no Salvador, quando eu centralizo as minhas expectativas em Deus, aí tudo se torna completamente diferente. É em Deus que a vida fica completamente transformada. Há um texto escrito por Ellen White, que está no livro Caminho a Cristo, páginas 116 e 117, que é uma preciosidade e que nos ajuda a entender um pouco mais sobre esta dinâmica da vida espiritual. Veja comigo o que esta autora escreveu. Muitos, através da estrada da vida, pensam demasiado em seus erros e faltas e decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desalento. Não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada, injustiças e decepções, e falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto, que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. Ou seja, você não pode deixar que os seus erros e o seu passado sequestre o seu presente. Você não pode permitir que os problemas que você cometeu ontem façam com que o hoje seja completamente desfigurado da presença de Deus, porque pecadores todos somos, errar
Todos erramos, mas nós não podemos fazer dos nossos erros e pecados maiores do que eles são. A tal ponto de algumas pessoas pensarem assim: ah, eu sou pecador demais, ou sou pecadora demais. Para mim, já não tem mais saída. Na minha vida, já não tem mais nenhuma solução. Esse é um erro, porque você traz sombra sobre a sua própria vida e no final, você lança sombras sobre o caminho das outras pessoas, porque você se torna uma alma desalentada. E o seu desalento é contagioso para outras pessoas. Então, não se concentre nos seus erros, não se concentre no seu pecado, mas se agarre no perdão de Deus, se agarre na restauração que Ele pode dar e levante-se e comece a sua vida uma outra vez. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo no Evangelho é que o pecado que foi arrependido e confessado, Deus, Ele esquece e Ele nunca mais vai te cobrar daquilo que Ele já te perdoou. Ele não fica jogando na sua cara, porque você agora está definitivamente perdoado por Ele, restaurado pelo seu poder. Então, levante a cabeça e siga em frente. Deus, Ele quer que você coloque o seu foco em Jesus. E existe um método que eu quero te apresentar para que você aumente o seu foco no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse foco, obviamente, se dá pelo contato com Deus, pela contemplação de Jesus, pela transformação que Ele opera na sua vida. A oração, ela é o abrir do coração a Deus como um amigo. Como você passa horas conversando com um amigo, você pode passar horas com Deus em oração, se você enxergá-lo como seu amigo. E não apenas alguém para quem você vai enviar uma lista de petições, mas alguém que você vai dedicar tempo e tempo de qualidade. Então, veja o que diz Mateus 6:6. Ao orar, é uma forma de você se comunicar com Deus, de você contemplar a Deus. Entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em segredo. E o seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. Ou seja, você não precisa de nada visível das pessoas para que Deus esteja contigo. Acontece no silêncio, no sigilo do seu aposento. O que a Bíblia está dizendo para nós é que você pode ter o seu quarto de oração. O quarto onde você dorme, ele se transforma no seu quarto de oração. É um ambiente exclusivo. E lá eu te recomendo a ter uma Bíblia, a ter canetas e ter um diário. E eu vou te explicar por que este diário. Mas anota aí, ó, o ambiente separado do seu quarto, a Bíblia, canetas e um diário. Lembre-se que você pode pedir agora a nossa revista Deus Me Ouve, uma revista que fala sobre oração. Liga para nós, telefone 12 21 27 31 21, tá bom? Vamos então entender melhor como é que você pode desenvolver essa nova forma de orar, que é a maneira que eu tenho colocado em prática na minha vida. Em Filipenses 3:10 encontramos o seguinte: o que eu quero é conhecer Cristo. E o que nós precisamos é conhecer Cristo. Porque é no conhecimento de Cristo que a nossa vida será completamente diferente. E isso depende da sua decisão. É uma escolha que se faz. Paulo aqui está dizendo: eu quero conhecer a Cristo. E eu te pergunto, e você? Quer também conhecer a Cristo? Quer ter uma experiência real com Jesus? Comece agora. Bom, vamos entender esta dinâmica para ter esse profundo relacionamento com Jesus. Eu recomendo você a começar a sua forma de orar, essa busca mais intensa ao Senhor, pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque esses 4 livros são os que falam sobre Jesus e a sua vida. Nesses 4 livros, você vai encontrar muitas reflexões, muitos ensinamentos, conceitos que são imprescindíveis para a sua vida espiritual. Então, comece com os 4 evangelhos.
Então, veja esses passos que eu quero te dar para que você esteja a sós com Deus, para que você desenvolva uma maneira diferente de orar. Passo número 1. Comece sempre com uma oração. Pastor, mas eu vou começar a minha oração com uma oração? O que eu estou mostrando para você, nessa nova forma de orar, é um tempo que você estará contemplando a Deus, refletindo na palavra de Deus, onde você passará meditando na palavra de Deus, que será todo chamado como um tempo de oração. Então, dentro desse tempo de oração, tem uma breve oração inicial. E o que você vai falar nessa breve oração? Bom, você vai pedir a ajuda de Deus para que você entenda a mensagem da palavra. Existem 3 fenômenos que envolvem a Bíblia Sagrada. O primeiro é a revelação. É o ato de Deus mostrar-se para os seus profetas, que foram inspirados para escrever o conteúdo da revelação. E nós, que lemos a Bíblia, necessitamos de iluminação para compreender a mensagem que foi revelada e inspirada. Então, comece este momento pedindo que Deus abra a sua compreensão e o seu entendimento. Porque é na oração que Deus atende os nossos pedidos. E Deus nos dará maneiras e condições de interpretarmos a sua palavra da melhor maneira possível. Então, comece o seu momento de oração orando, pedindo a presença de Deus. Então, vamos para o segundo passo. Leia uma história dos evangelhos. Como eu lhe recomendei começar pelas histórias de Jesus, veja um capítulo dos evangelhos, um momento que Jesus passou, e seja criativo no modo de desenvolver a narrativa em sua mente. Ou seja, leia e imagine. Pense nos detalhes. Deixe a sua imaginação te levar. Vá lendo o conteúdo bíblico e tentando se colocar naquela cena. Imagine como é que tudo aquilo aconteceu. Porque quando você permite que a história não seja apenas lida, mas ela seja experimentada, ela passa a ter um significado completamente diferente para você. Por exemplo, quando eu paro para imaginar Jesus multiplicando os pães e peixes, eu tento imaginar a multidão, as pessoas com fome, os discípulos pedindo: Jesus, as pessoas querem comer, vamos despedi-los todos. Então Jesus fala assim: olha, veja o que vocês acham aí. E aí encontram um garoto que tinha pães e peixes, e com aqueles pães e peixes, Jesus alimenta uma enorme multidão. Eu vou pensando em cada um dos passos dessa história, e ela ganha vida diante dos meus olhos. Isso faz com que não seja apenas uma leitura mecânica da Bíblia, mas seja uma experiência. Terceiro passo, releia. Leia uma outra vez a passagem que você está estudando e faça algumas perguntas. Primeira pergunta: o que o texto diz sobre Deus ou Jesus? O que eu aprendo sobre o caráter do Senhor nessa história? Por exemplo, voltando à multiplicação dos pães e peixes, o que eu aprendo sobre Deus? Que Ele está preocupado comigo, não apenas no aspecto espiritual, mas também na minha manutenção física? Que Deus se importa e se preocupa comigo? Uma outra pergunta que você pode fazer é: como esse texto se aplica à minha vida hoje? Como esta passagem fala comigo diante das lutas e dos desafios que eu enfrento? Essas perguntas, elas também lhe ajudam a compreender ainda mais a revelação. São perguntas imprescindíveis para quem quer ter um tempo de qualidade com Deus. Um tempo de descobertas também do amor do Senhor, porque a história de Jesus, ela deve alcançar a nossa vida e transformar. Quando eu entendo o que Deus é, o que Ele fez, como Ele se revela e o que Ele está disposto a operar na minha vida, eu sou, nesse momento, completamente transformado.
É por isso que a Bíblia não é um livro apenas para ser lido, mas é para ser vivido. A Bíblia não é um livro para ser admirado, mas para ser praticado. E é isso que Deus espera para você nesse momento. Então, diz 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esta era a prioridade de Paulo. Jesus e nada além de Jesus. Nada mais do que Jesus. E quando temos Jesus, não precisamos de qualquer outra coisa. Já temos o suficiente. Continuando, nós precisamos nessa busca do Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo ele atua, ele vai revelar algo sobre Jesus que vai impressionar a sua mente e o seu coração. Porque a presença do Espírito nos transforma. A presença do Espírito nos molda. E o Espírito está sempre à disposição. O Espírito nos acompanha, o Espírito nos conduz, o Espírito nos guia. E ele nos mostra exatamente por onde caminhar com total segurança. Seguindo o quarto passo, dialogue e interaja com Deus. Escreva agora no seu diário. Lembra que eu falei daquele diário, junto com a Bíblia e com a caneta? Escreva no seu diário as suas conclusões e a mensagem que aplica à sua vida. Você pode colocar assim, olha, hoje eu refleti sobre a história tal. Então, como esse texto falou comigo? O que eu aprendi de Jesus nesse texto? E escreva. Eu tenho os meus diários já há mais de 20 anos. E eu volto a esses diários constantemente para ver como Deus falou comigo no passado. Como Ele respondeu às minhas necessidades, como Ele atendeu às minhas súplicas, como eu interpretei um texto bíblico no passado, diante daquilo que eu estava enfrentando, e isso é enriquecedor para a vida espiritual. Experimenta e você vai ver como isso vai ser de grande bênção para você. Compre um caderno ou uma agenda e faça daquele espaço o seu espaço de reflexão. Então, quinto, termine com uma oração. A oração de joelhos, que pode terminar esse momento, lembra de que somos amigos do Rei e Senhor do Universo e nós nos submetemos completamente à vontade dEle, àquilo que Ele tem e aquilo que Ele quer para a minha vida. Diz Atos 4,13, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando você passa tempo na presença de Deus, isso transborda e os outros perceberão que você esteve na presença de Deus. Como o texto diz que Pedro e João, reconhecidamente, eram percebidos como homens transformados, porque estiveram na presença de Jesus. Eu espero que você seja uma mulher transformada. Eu espero que você seja um homem transformado. Estando na presença de Jesus, as pessoas vão perceber. E isso deve começar agora na sua vida. Dedique tempo, ore e você verá os frutos que serão possíveis serem colhidos. Se é o seu desejo estar cada vez mais perto desse Deus, ora comigo. Querido Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos, os nossos entendimentos, para que consigamos viver uma vida diferente, entregando a Ti o que temos e o que somos, vivendo verdadeiramente a oração para sermos contemplados pelo nosso Senhor e Salvador. Por isso, Pai, toma-nos em Teus braços de amor, levanta o nosso rosto, nos dá a Tua paz. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.